aí, pessoal, Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis na área para mais uma aula de filosofia. Vamos continuar nossa aula passada em que a gente discorria aqui sobre a filosofia cristã de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vem comigo então, pessoal. Na aula passada a gente falou sobre algumas das contribuições de Santo Agostinho, ele que havia sido fundador da patrística, muito inspirado no pensamento de Platão e de Plotino, que é o neoplatonismo. Ele trouxe várias considerações a respeito do tempo, da felicidade, do bem e do mal, da cidade de Deus, da cidade dos homens. E agora nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre o pensamento de São Tomás de Aquino. Ele que já compreende um período diferente, um período que está lá, ó, ele nasceu em 1225 e morreu em 1274, então a gente já está no século XIII. Já é um período em que o cristianismo já estava consolidado, institucionalizado na Igreja Católica, esta que havia se tornado durante a Idade Média a instituição mais poderosa, enquanto as monarquias haviam sucumbido, enquanto o Império, depois da derrubada do Império Romano e do processo de feudalização na Europa, da descentralização política, a Igreja Católica seguiu como a principal instituição que se manteve firme e influenciando toda uma mentalidade de época, cultura, valores, enfim, vários aspectos. E é dentro da Igreja Católica que ocorre um riquíssimo movimento de buscar uma conciliação entre a fé e a razão. Então, como que por parte dessas figuras, como Santo Agostinho e agora São Tomás de Aquino, nós observamos um verdadeiro esforço de refletir sobre os dogmas cristãos, refletir sobre a palavra, as escrituras sagradas, refletir sobre Deus a partir de critérios racionais, inspirados na filosofia grega. Então, São Tomás de Aquino, ele já diz respeito a esse período da escolástica, que corresponde, como eu falava, a esse momento de consolidação da Igreja Católica e institucionalização dos seus saberes. Diferentemente de Santo Agostinho, que tinha uma maior inspiração em Platão, o São Tomás de Aquino vai ter uma maior inspiração em Aristóteles, que vocês vão lembrar lá no pensamento grego clássico, Aristóteles havia sido discípulo de Platão, mas rompe com o seu mestre ao propor uma outra reflexão, uma outra forma de compreensão sobre a produção do conhecimento. Enquanto Platão trabalhava lá com seu realismo dual, do mundo sensível e mundo inteligível, o Aristóteles, e da teoria da reminiscência, o Aristóteles ele já vai trabalhar com a hipótese de que o conhecimento é produzido a partir da experiência, a partir do contato com o mundo, a partir dos sentidos, e como o processo de razão, o processo racional, de racionalizar esse mundo, vem desse contato com o mundo e não que não é algo anterior. Então, a partir das contribuições de Aristóteles, ele vai buscar comprovar de maneira racional a existência de Deus, sua natureza e também os meios para se alcançar a felicidade. Então, vamos ver aqui algumas das principais considerações de São Tomás de Aquino. Um primeiro aspecto interessante é a gente diferenciar o que seria uma teologia. Teologia, logos vem de razão, é o estudo de Deus, tel vem de Deus. Então, o São Tomás de Aquino, ele vai institucionalizar dentro desse contexto mais institucional da igreja, das escolas, né? Ele vai teorizar sobre a religião a partir de um parâmetro racional e assim ele cria essa teologia, esse campo de estudos sobre Deus a partir da razão.
Essa teologia, ela se diferencia do que seria a teologia revelada. Então você tem num campo essa proposta de esse entendimento de que o conhecimento ele é produzido através do uso da razão e que o uso da razão parte, por sua vez, dessa experiência sensorial, como previa Aristóteles. E aí, nesse sentido, é que o Aquino vai tentar demonstrar como Deus poderia ser comprovado racionalmente sem ter que apelar para causas sobrenaturais. Então, no momento em que ele se propõe a fazer esse estudo e a avançar nessa reflexão, ele está produzindo uma teologia. Agora, existem dimensões da vida que a razão não consegue alcançar, como, por exemplo, as doutrinas da Trindade, da encarnação. Estas só podem ser alcançadas de fato através da fé e da revelação. Por isso que há essa distinção do que seria uma teologia, aquela busca, né, de explicações racionais para a religião, para Deus, sem recorrer a causas sobrenaturais, mas há dimensões que essa razão não alcança e que, portanto, só podem ser alcançadas pela fé e pela revelação. Então, há essa diferenciação. E aí, no caso, quando ele se propõe a comprovar a existência de Deus, ele está ali dentro daquele campo da teologia. Então, ele vai trabalhar com as 5 vias de comprovação da existência de Deus. Notem que ele vai utilizar argumentos estritamente racionais para justificar a existência de Deus. A primeira via, ele vai trabalhar com a hipótese de que Deus é o primeiro motor, porque é a única coisa que poderia existir sem ser movido por algo. De acordo com os princípios racionais e com as próprias considerações de Aristóteles, você teria para uma coisa existir, significa que algo moveu essa coisa. Então, algo moveu algo para existir. Agora, o que moveu a primeira coisa? Qual teria sido o primeiro motor a gerar o movimento que vai gerar outras coisas? Só pode ser Deus. Então, o primeiro motor é Deus. É o único que não é movido por nada, mas sim quem cria o primeiro movimento. Então, a partir do momento que existe Deus, Deus gera o movimento e esse movimento cria as coisas. E aí, cada movimento vai se criando e aí você tem todo esse efeito multiplicativo. Então, Deus é o primeiro motor, é a primeira via de comprovação da existência de Deus. A segunda, ele vai trabalhar também com a hipótese de que Deus é a primeira causa, porque o Aristóteles também traz uma reflexão sobre causa e efeito. Então, tudo é gerado por alguma causa, por alguma razão. Ora, Deus... Então, qual teria sido a primeira razão? Como existiria uma primeira razão? Se tudo tem uma causa, o que teria gerado a primeira causa? Só pode ser Deus. Porque se eu bolar uma outra explicação, essa outra explicação vai ter que ter uma causa. A única coisa que não tem causa para existir é Deus, porque ele existe em si. Então, Deus é a primeira causa, é a única que não é causada, mas sim que gera efeitos. E esses efeitos vão se tornar em causas de outros efeitos e assim por diante. A terceira via trabalha com a noção de que Deus é o que fundamenta a existência dos seres e não precisa de fundamentação nenhuma. Então, os seres existem por alguma razão, por algum fundamento, por algum sentido. E esse sentido vai ser dado, atribuído pelo seu Criador, para aquilo que ele foi criado. Ora, Deus é a única coisa que não precisa de fundamento para existir. Ele apenas existe em si. Então, a partir do momento que ele não é fundado por nada nem por ninguém, é ele que vai existir e a partir da sua existência ele fundamenta a existência de todos os seres. A quarta via, ele trabalha com a hipótese de que Deus é perfeito.
Então, ele é o parâmetro máximo que vai determinar as condições de perfeição dos outros seres. Então, isso significa dizer que Deus, para trabalhar com a noção de perfeição e imperfeição, a gente precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro é a única coisa que existe em si. Então, Deus é esse parâmetro máximo de referência, é o parâmetro máximo que vai estabelecer aquilo que é perfeito e é a partir dali que a gente vai poder atribuir a perfeição ou a imperfeição aos outros e demais seres. E por último, quinta via de comprovação é a ideia de que Deus expressa uma inteligência ordenadora que domina o caos. Então, o universo é caótico. Existe uma lógica por trás desse universo, existe uma lógica por trás do funcionamento da natureza. O que imprime essa lógica, essa razão, esse funcionamento? É justamente algo que ordena essa lógica toda. Então, esse algo só pode ser Deus. Então, Deus é essa inteligência ordenadora que domina o caos do universo. Então, percebam que os seus argumentos são lógicos, racionalistas e não apelam a aspectos sobrenaturais, mas Deus acaba sendo a única resposta possível para todas essas questões. Além disso, o São Tomás de Aquino também vai trabalhar com essa diferenciação entre essência e existência. Ora, nem sempre a descrição de uma essência não garante que ela exista. Por exemplo, eu posso descrever o que é, em essência, o Papai Noel, não posso? Então, em essência, o que seria o Papai Noel? Ah, aquele velhinho do Polo Norte, não sei o quê, dos presentes, das crianças, não, vou lá contar a história do Papai Noel. Agora, isso significa que esse Papai Noel realmente existe? Eu posso falar sobre a essência dele, mas sem necessariamente ele existir de fato. Então, é diferente a gente perguntar o que é uma coisa e se essa coisa realmente existe. Então, é diferente a essência das coisas da real existência. Agora, Deus é a única coisa que é, ao mesmo tempo, a essência e a existência. Ele reúne essas duas dimensões porque ele apenas existe e a sua existência é a essência propriamente dita. Então, enfim, em linhas gerais, acho que é mais ou menos esses os principais aspectos considerados também por São Tomás de Aquino. Então, a gente com isso encerra essa videoaula. É um pouco confuso isso tudo, é bem teórico, mas fica o convite também para vocês fazerem uma leitura da apostila e se apropriarem aí dessas considerações todas e me digam também lá depois na sala de aula virtual o que vocês acham dessas histórias todas, hein? Fico no aguardo de vocês, beleza? A gente se vê até semana que vem. Tchau, pessoal! Até lá!